o que deu errado? Vocês estavam estudando e claramente falou assim, putz, isso aqui não está dando certo, isso aqui não é efetivo, o resultado está ruim, eu estou estagnado e eu preciso mudar. Então, qual foi o erro, se houve, e qual foi o erro, ou se no caso da trajetória de vocês não houve algum erro, mas qual o erro que vocês percebem que é comum entre os candidatos que devem ser, erro que deve ser evitado? João, eu prefiro falar do que eu consigo visualizar como erro atualmente dos concurseiros, ou parte dos concurseiros. O primeiro deles é não investir em autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Talvez a gente tenha aquele concurseiro ele tenha todas as estratégias, ele faz o uso de mapas mentais, ele consegue ter a jurisprudência muito viva na sua mente, como a Mariana falou, ele lê o alto teor dos acordos, né? O teor do acordo na íntegra, mas às vezes ele não investe no seu autodesenvolvimento e autoconhecimento, vê aquilo como algo periférico, e não é periférico. E como eu disse, a gente sempre tem que entender em qual ecossistema nós estamos envolvidos. Eu lembro que quando eu comecei para estudar para concurso, eu tive uma certa resistência da minha mãe, que minha mãe pensava o seguinte, e aqui nenhuma crítica à minha mãezinha, tá? Que foi uma benção, aliás, acredito em boa parte a ela por estar aqui. Mas a minha mãe foi criada de forma muito tradicional, com uma educação muito rígida, era outro momento, outra mentalidade, mas a minha mãe entendia e falou, meu filho, você não tem que parar de trabalhar para estudar. Eu falei assim, mãe, eu preciso. E aí foi o meu primeiro concurso para analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A história se repete, Avenida Rio Branco, 10 anos antes, e aparecia assim, 100 vagas para técnico judiciário, era o nome do cargo na época, né? E eu falei assim, mãe, eu queria só estudar durante 6 meses, né? E eu me comprometo a ser aprovado de maneira alguma. Eu não fui claro na minha intenção, eu não tive clareza para demonstrar, olha, mãe, isso aqui é o meu projeto de vida, né? Então, eu estou falando isso, João, porque tem muita gente que está nos ouvindo que é um concurseiro, tem todas as estratégias, mas às vezes tem um relacionamento tóxico do lado, tem alguém que não entende o teu projeto. Então, quem está ao seu lado é muito importante. Também tem os solteiros, né, que estão estudando para concurso, mas tem muita gente que tem um companheiro, um namorado, uma namorada, um cônjuge, um filho. Essas pessoas, antes de você começar a sua trajetória em concurso público, você tem que chamar para conversar com essas pessoas. Mostrar de forma bem clara, direta, olha, concurso público é isso, o meu projeto de vida é esse, nós vamos sacrificar tempo de convivência, né? Pretendemos chegar nesse ponto, ao chegar nesse ponto, todo mundo cresce comigo. É porque as pessoas vão entrar no estado de frustração e de incompreensão se você não ter esse diálogo com quem está ao seu lado. É de suma importância, né? Então, deixar as coisas mais evidentes. Eu adotaria já uma outra postura. Nos meus 5 anos de faculdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria encabulado estudo para concurso público nos 5 anos em paralelo ao meu desenvolvimento. Eu faria isso, né? Mas como eu aprendi recentemente que arrependimento é inútil, não muda a gente, mas eu já faria isso, muito importante, né? Então aí é importante você compreender quem está ao seu lado. Outra coisa, não confunda insistência com persistência. Você tem que saber exatamente quais os projetos você vale investir o teu tempo e que não vale. Por exemplo, naquela época eu teria investido em um esporte, musculação, por exemplo, hidroginástica, eu teria melhorado a minha alimentação, né? Se tivesse creatina na época, eu teria tomado creatina na época, eu sei dos benefícios, tomado algumas vitaminas, a minha suplementação, teria feito exame, estou falando básico, né? Teria me alimentado bem, teria me hidratado, já saberia a importância de uma boa noite de sono, dormir 6, 7 horas, coisas que não dá para sacrificar na jornada de quem estuda, sacrificar à noite, porque no outro dia vai te faltar concentração, né? Uma coisa que sabota muito o concurseiro, João, é o perfeccionismo, né? Eu vi uma frase, eu não lembro qual é o autor, que diz que o perfeccionismo é a raiz de uma procrastinação. Então, não adianta você falar assim, não, eu sou o melhor em direito penal. Se você nada sabe de processo penal ou processo civil, você tem que ter um conhecimento razoável de todas as matérias. Outra forma de autossabotagem é exatamente não estudar aquela matéria que você detesta. O que a Mariana fez, a gente pode chamar ela de 1%, porque ela conseguia conjugar uma matéria que ela gostava,
mas ela tinha ciência e clareza do que ela não gostava e o mais importante, que ela tinha que enfrentar naquela matéria. Porque senão eu jogarei embaixo do tapete da sala, sabe, João? Uma vez, em algum momento você vai ter que levantar para varrer, né? Então, na minha época, tinha uma matéria que eu detestava, chamava Direito Empresarial. Se alguém falava cártula ao meu lado, eu tinha ânsia de vômito. Mas eu sabia que eu tinha que estudar aquela matéria de qualquer jeito, né? Então, você também tem que ter muito autoconhecimento, é importante. Olha, autoconhecimento leva ao autodesenvolvimento leva ao autoconhecimento. Se você conseguir trilhar o caminho da inteligência tradicional, com as estratégias que nós estamos comentando até aqui, tá? Mas também saber o que é mentalidade de crescimento, né? E conhecer você é de suma importância.